Meus queridos, nesse momento vamos refletir sobre a palavra do Senhor e gostaria de pensar nessa noite sobre algo que tem nos rondado nossos sentimentos, e nos levarmos a pensarmos nessa situação em que vivemos, que temos vivido. E quero falar sobre a ansiedade. Ansiedade, o que ela pode nos fazer, o que ela pode nos levar a fazer. E é importante destacarmos que a ansiedade faz parte de nossas vidas. Mesmo tendo aceitado Jesus Cristo como nosso Salvador, mesmo sendo servos do Senhor, a ansiedade ela participa do nosso dia a dia e não nos deixa isento de sentirmos, né? Nós ainda continuamos vulneráveis a esses sentimentos. Quem nunca sentiu medo diante de uma enfermidade, quem nunca sentiu medo diante de um desemprego ou mesmo de uma crise financeira? Então a ansiedade ela é relativa às coisas futuras, Quando nós pensamos excessivamente naquilo, nos preocupamos, então essa ansiedade invade o nosso ser. E tem dois tipos de ansiedade, Temos a ansiedade normal, que todos nós sentimos, e temos a ansiedade exagerada, aquela mais aguda que chamamos, que nos leva a perdermos noções de muitas coisas e a termos atitudes diferentes, atitudes que nos impulsionam a fazermos aquilo às vezes que não queremos. E sei que o momento que passamos tem nos levado a sentirmos a ansiedade. Todos estão querendo que logo termine esse momento de quarentena, essa doença, mas precisamos olhar para o que o Senhor tem nos falado, para aquilo que Ele nos fala. Nós podemos ver lá em 1 Pedro 5, 7, que diz: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Mateus 6, 27 já vai falar também sobre ansiedade. Diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E Filipenses 4, 6 e 7, Paulo já vai escrever nessa carta à igreja de Filipe, que estava em Filipe, e o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E há outros vários versículos que vai nos citar, vai nos trazer a ansiedade, e o Senhor nos ensinando a depositarmos nele toda a nossa ansiedade, a confiarmos, a andarmos segundo a sua vontade. Mas nesse momento eu gostaria de refletir com os amados irmãos sobre um personagem bíblico que nos ensina e nos vai nos mostrar o que a ansiedade pode causar na vida de alguém e pode levar ela a tomar atitudes. Gostaria de ler com vocês o texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 até o 14. 1 Samuel 13, de 8 a 14. Eu vou estar lendo, depois eu vou estar refletindo rapidamente sobre aquilo que nós podemos aprender. Diz assim o texto: e esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto.
Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenaste. Bom, o rei Saul, depois de ter um início do seu reinado muito promissor, muito correto, agindo diante da vontade do Senhor, no primeiro ano, nós chegamos a esse texto, quando Saul está prestes a guerrear com os filisteus. E o profeta Samuel manda, segundo o Senhor, que ele esperasse 7 dias, para que ele pudesse realizar holocaustos e ofertas pacíficas. E essa cerimônia acontecia antes de o povo vir a lutar, toda vez que ele tivesse que pelejar contra algum inimigo, contra um povo adversário. Então o profeta ali, o sacerdote Samuel, faria assim o sacrifício ao Senhor, entendendo eles que Deus estava sobre aquela situação, que Deus estava com eles para guerrear. E o profeta fala com o rei Saul para que ele esperasse 7 dias, que ele estaria ali juntamente com ele. Os irmãos podem conferir essa palavra lá em 1 Samuel, no capítulo 10:8. Mas Saul, cheio de ansiedade, foi levado a tomar atitude diferente daquilo que o profeta tinha proposto para ele, vindo assim a desobedecer, a realizar alguns atos que não era segundo a vontade de Deus. E nós podemos ver no versículo 8 que Saul não esperou, a ansiedade levou a ele, que foi uma ansiedade tão grande, aí aquela ansiedade exagerada que nós chamamos de aguda, que o levou a não esperar, levou a ele não ter paciência para aquilo que estava proposto diante dele. Versículo 8 vai nos dizer, eu quero repetir esse versículo para que os irmãos possam guardar. Diz assim: e esperou 7 dias até o tempo de Samuel, que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então ele esperou até 7 dias. O versículo 9 vai dizer: então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica, e ofereceu o holocausto. Então ele não conseguiu esperar, já tinha chegado 7 dias, mas ele, por causa de alguns minutos, vamos dizer assim, de meia hora, ele desobedeceu ao Senhor. Ele deixou que acontecesse a bênção na sua vida. E diz o texto que assim que ele acaba de fazer ali o holocausto, o sacrifício, que não era da alçada dele, e sim de Samuel, Samuel chega, assim achando, fico imaginando Samuel chegando naquele local e sentindo o cheiro, porque a fumaça, devia estar presente naquele local, e trazendo assim, e vendo e constatando aquela desobediência de Saul, sem ter ele esperado um momento, alguns minutos, para que concretizasse aquela promessa do profeta. E olhando para nós, nossos dias, quantas vezes a ansiedade que temos em relação ao nosso futuro tem nos levado a deixarmos a nossa preocupação no Senhor, a falta de paciência, o confiar no Senhor, que fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, tem nos levado à destruição, assim como nós vamos ver, como nós estamos vendo o que aconteceu com o rei Saul. Então, meu irmão, cuidado, não deixe que a ansiedade venha a ser exagerada, que leve a você a tomar atitudes que não condizem com aquilo que Deus quer para você, ou com aquilo que Deus já prometeu e colocou diante da sua vida.
o momento é de confiarmos no Senhor. E é claro, eu sei que vem uma pequena ansiedade, mas nós precisamos depositar nossa confiança no Senhor. Eu sei que temos vivido um momento de isolamento, de quarentena. Algumas pessoas têm andado ansiosas. E o problema é que essa ansiedade ela pode levar a uma depressão e aí agravar esse sentido, né? Trazer uma tristeza profunda. Mas quero reforçar que o seu momento, o meu momento, o nosso momento como servo do Senhor é confiar no Senhor, naquilo que Ele pode fazer por nós e sobre aquilo que está em suas mãos. Assim como diz lá o Salmos 23:4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Esse é o momento que nós estamos passando, é o momento de entendermos que o Senhor está conosco, né? Assim como diz esse versículo do Salmo 23, ainda que nós venhamos a passar por um momento, pelo um vale da sombra da morte, o Senhor está contigo, meu irmão, o Senhor está com você a cada dia. Se tem lhe faltado emprego, o Senhor dará. Se Ele não der, Ele vai suprir as suas necessidades. Se tem tido impaciência de estar em casa, peça a Deus que Ele lhe dá paciência. Peça a Ele, busque a Ele. Se tem sentido aflição, ore a Deus que Ele lhe trará paz e tranquilidade. Se você tem se sentido só, peça a Deus que coloque alguém diante de você, alguém para estar com você, alguém para estar conversando, compartilhando junto com você esse momento e aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Então, meu irmão, nós precisamos confiar no Senhor. E eu tenho visto que a ansiedade tem crescido em nosso meio. Por isso essa palavra, por isso esse enfatizar meu sobre a confiança, sobre a fé no Senhor, sobre a importância de deixarmos esse sentimento de fora, para que nós não venhamos a agirmos erradamente. Mas voltando para o texto, nós podemos ver que essa ansiedade levou não somente ao rei Saul a não esperar, a falta de paciência, mas ela levou a ele a desobedecer ao Senhor, como nós lemos. Ele fez o que não era para fazer, né? E a nossa ansiedade, ela tem que ser uma ansiedade normal. Ela não pode nos levar a fazer aquilo que o Senhor não quer que nós façamos. Ela não pode nos levar a termos impulsos, e muitas vezes negativos, como aconteceu a Saul. Ele realizou o sacrifício e pagou pela sua desobediência. Teve consequências diversas, e nós vamos ver mais à frente. Então, meu irmão, creia no Senhor, que Ele pode todas as coisas. Descanse na sua mão, como diz o Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Mas o rei Saul, além de ter desobedecido, nós vamos ver que essa ansiedade levou ele a ter desculpas pelo seu ato. No versículo 11, 12, ele vai falar desculpas, tentando justificar, explicar, para justificar o seu ato. O versículo diz assim: então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vias nos dias aprazados, os filisteus já tinham ajuntado em Miquimais. Eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, e ante a face do Senhor não orei, forcei-me e ofereci o holocausto. Então ele tenta justificar aquele ato, se explicando. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo aquilo que nós podemos fazer, nós podemos entregar nas suas mãos, e não adianta nós arrumarmos desculpas sobre aquilo que poderíamos impedir que acontecesse. E nós podemos impedir que muita coisa aconteça de errado, que nós venhamos a ter atitudes que sejam contrárias ao Senhor, a errar. Então busque, meu irmão, a orientação do Senhor, busque sobre Ele aquilo que você precisa fazer. Não deixe a ansiedade crescer no seu ser.
mas continue depositando no Senhor a sua esperança. Saul demonstrou medo diante dos seus adversários, mas se o Senhor estava com ele, por que temer? E ele ainda vai falar no versículo que ele deixou de orar, olha, deixou de colocar diante dos pés do Senhor. Então você precisa colocar esse momento, mas de repente você fala, pastor, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas o Senhor continue buscando, continue tendo um maior relacionamento com Deus. Talvez Deus quer da sua vida um maior comprometimento com a sua obra, de repente Deus quer que você busque mais a Ele em oração, de repente Deus quer que você leia mais a sua palavra, que entenda tudo aquilo que Ele tem para você. Então esse é o momento de buscarmos um relacionamento com o Senhor para errarmos menos, para entendermos aquilo que Ele tem na nossa vida, aquilo que Ele tem para a nossa vida. E isso somente através da oração, da leitura da sua palavra, daquilo que Ele nos faz conhecer, né? E nós podemos conhecer o Senhor diante da sua Escritura. Então não canse de buscar o Senhor, pelo contrário, né? Intensifique essa busca, essa leitura da palavra. Deus tem grandes coisas para a sua vida, mas você precisa entender, precisa buscar, precisa se humilhar diante dele, se derramar. E não adianta nós justificarmos nossos erros, né? Desculpas por aquilo que nós estamos fazendo de errado. Se nós podemos fazer o que é certo, e você pode diante do Senhor fazer o que é certo, busque diante da Escritura aquilo que Ele tem para você. Mas Saul, voltando para o texto, além de desobedecer, além da ansiedade levar ele a ter desculpas, a ansiedade o levou a perder a bênção do Senhor. Versículo 13 e 14, nós lemos, vai dizer que o reinado estaria saindo de suas mãos. Deus tinha colocado o reino diante dele e agora estaria tirando, né? Dia que, diz o texto, diz o versículo, seria para sempre o reino diante dele. E daí para frente ele começou o declínio, como nós podemos ver, ele começou nos capítulos anteriores, vai falar que ele começou de uma maneira correta, né, diante do Senhor, e agora começa um declínio, porque ele deixou a ansiedade tomar conta do seu ser, deixou a ansiedade levar a ele a impulsos negativos, a atitudes negativas, contrárias àquilo que o Senhor tinha diante dele. E aí ele veio ao fracassar, ele veio a ser destruído e a perder a bênção do Senhor que tinha para a sua vida. Ele deixou de ver o reino do Senhor, as coisas que o Senhor tinha para a sua vida. E nós, meus queridos irmãos, não deixe que esse sentimento domine as suas emoções, mas tenha fé, confie no Senhor. Nesse momento que passamos, diferente de demais momentos, nunca passamos por um momento tão grave, uma grande epidemia que temos, né, pandemia já é chamada, mas nós precisamos entregar nesse momento de crise os nossos corações, os nossos pensamentos diante do Senhor, sabendo que o Senhor Ele pode livrar os nossos temores, assim como Davi falou em Salmos 34:4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Você possa testemunhar as maravilhas que o Senhor fará na sua vida, não deixando que você venha a desobedecer, não deixando que você venha a ter que arrumar desculpas, ou você vir a perder a bênção que o Senhor tem para a sua vida. Mas entregue e busque ao Senhor, entregue seus temores, as suas aflições, as suas angústias diante do Senhor, e busque a Ele, assim como Davi, que o Senhor livrará de todos os seus tremores, te livrará de todas as suas angústias, sabendo que o Senhor está sobre todas as coisas. E que o Senhor te abençoe nesse momento, entendendo que precisamos não andar ansiosos por aquilo que devemos comer ou vestir, por aquilo que vier a acontecer, mas sim que busquemos confiar no Senhor a cada dia. Amém?